Pessoal, Donald Trump manda o assessor dele aqui, um dos assessores dele, né? Aqui no Brasil, para saber como que tá o Bolsonaro, como que tá o mito, se tá tratando o cara bem, né? Todos nós sabemos que tá preso injustamente, não é isso? Então, acompanhe esse vídeo aqui comigo que o Alan Neto, meu amigo, vai dar detalhes. Se liga só. Agora vamos lá. Vamos falar da visita de um membro do governo americano para ver como Bolsonaro se encontra na cadeia. Eu gravei um vídeo, até cômico, né, lá no Instagram. Instagram é bem a rede social da zoeira, né? Eu fiz essa gravação no Instagram dizendo checkmate. Por que checkmate? Como eu já disse no início do programa. Se Alexandre de Moraes nega, mostra que ele é um tirano de verdade. Se deixa, a situação fica exposta. Eu fiz uma thread no X e quero mostrar aqui para vocês o porquê que eu quero deixar isso bem claro, como foi bem feito esse checkmate da defesa de Jair Messias Bolsonaro. Então eu coloquei aqui, né? Eu disse mais cedo que o pedido da defesa de Bolsonaro para receber o assessor do governo Trump era um checkmate político. Houve a confirmação. Moraes autorizou a visita. E esse aqui é o Biri, o cara que realmente vai colocar, já colocou, na verdade, né, um checkmate no Alexandre de Moraes. O dilema era bem simples. Se Moraes negasse a visita de Darren Beatty, assessor do Departamento de Estado, o mundo veria um juiz brasileiro proibindo um representante do governo americano de falar com um ex-presidente preso. Autoritarismo em rede global. E aí, se ele permitisse, e ele permitiu, o Washington teria testemunha direta e ocular do que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro. Alguém pode relatar as condições, o processo e a versão do próprio Bolsonaro. Ou seja, se Moraes negasse, escândalo diplomático. Permitindo, ele internacionaliza o caso Jair Messias Bolsonaro. Era literalmente um jogo sem saída confortável. A imprensa brasileira tenta vender a história como se fosse apenas um assessor polêmico. Porque a imprensa está fazendo isso, né? Está fazendo um papel patético, como se fosse zombando do Beatty, como se ele fosse um menino qualquer que estivesse trabalhando na administração Trump, que era um garoto jovem, sem experiência e que fica fazendo críticas nas redes sociais. Não é bem isso, tá? Porque ele não é um mero assessor, ele trabalha no Departamento de Estado dos Estados Unidos e ele não está no Brasil para fazer turismo político. Ele vai reportar para Washington tudo o que está acontecendo. E tem um detalhe bombástico. A visita será dentro da cadeia. Não é numa salinha especial, com um cafezinho. Serão 2 horas de conversa com o Bolsonaro, tempo suficiente para ouvir muita coisa que Brasília preferiria manter em silêncio. O resultado prático, o caso Bolsonaro deixa de ser apenas um processo interno do Brasil e agora entra no radar de atores internacionais. E quando Washington começa a olhar, a história muda de escala. No fim das contas, Moraes teve de escolher mostrar ao mundo que impediria contato internacional ou permitir que o mundo visse de perto o que Bolsonaro está sofrendo. Ele escolheu a segunda opção. E assim, o que era um pseudo-processo judicial brasileiro acobertado pela imprensa vira um episódio geopolítico. Checkmate. Um detalhe que o mérito é de Eduardo Bolsonaro. Agora, vamos entender bem o porquê que essa visita do Beatty é tão importante para o Brasil. Bolsonaro, preso injustamente, falou que o filho seria candidato. Imediatamente, várias forças políticas internas no Brasil queriam deslegitimizar o pronunciamento de Eduardo Bolsonaro falando: meu pai escolheu o Flávio. O pronunciamento do Flávio: meu pai me escolheu para essa missão. Então nós tivemos Silas Malafaia criticando, dizendo que não sabia se Jair Messias Bolsonaro realmente tinha escolhido isso. Foi necessário existir uma cartinha do Bolsonaro para poder mostrar que essa era realmente a decisão dele, voluntária, livre, sem nenhuma forçação de barra. E aí ficou um silêncio estarrecedor por partes de forças que queriam um outro nome. Forças que queriam Tarcísio, que queriam Zema, Michele como vice, etc. Enfim, várias correntes políticas. Os nomes que eu estou mencionando aqui, eu não estou dizendo que foi a Michele que quis isso. Estou dizendo que nós vimos várias forças querendo outros nomes que não fossem um dos filhos, o Eduardo ou o Flávio. E aí, Flávio Bolsonaro presidente.
O que acontece imediatamente quando forças internas não só deixam de apoiar a indicação do presidente Bolsonaro e deslegitimiza aquilo que o Eduardo e o Flávio estão falando? Internacionalmente, fica assim. Será que o Eduardo realmente está falando em nome do pai? Será que o Eduardo realmente tem esses contatos? Vocês precisam entender isso. Em Washington, assim como na época do governo Bolsonaro, você tem várias pessoas que estão trabalhando na administração Trump, mas que não estão 100% com o Trump. A força que o Trump teve de fazer para o escudo das Américas foi enorme. Ele não pôde simplesmente falar assim, vamos fazer o escudo das Américas. Aí todo mundo, eba, vamos lá, Trump. Muito bom, essa decisão será maravilhosa. Não é bem assim. O Trump tem que lutar com forças internas. Fez o escudo das Américas. Se reuniu com Javier Milei. Se reuniu com Bukele. Se reuniu com José Antônio Castro, que ainda irá tomar posse como presidente do Chile. E aí, qual era o zum que rolava em Washington? Não, o Eduardo não fala em nome do pai. Tanto é que tem outros parentes do próprio presidente Bolsonaro que não estão apoiando tanto assim. E essa história de falar que ele está numa condição horrível na prisão é furada. Outra coisa, o Washington quer saber. E se Bolsonaro for solto, ele tem saúde suficiente para ser presidente? Porque força ele tem. Força política ele tem. O nome dele ainda é forte. O Washington quer saber. Só que as autoridades de Washington não querem saber na versão de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quer saber com os próprios olhos. E isso é muito bom. Muito bom na situação frágil e cruel que o presidente Bolsonaro se encontra, porque o momento em que Bolsonaro tem o relatório de Washington para poder falar, olha, vocês estão entendendo que não é o meu filho que está viajando com relação a isso? Que ele sabe muito bem o que ele está fazendo? O Beatty, ele vai levar para Washington o que ele vai ver com os próprios olhos. Isso é extremamente importante para o Brasil. Eduardo ganha força nessa negociação. Não haverá mais essa coisa de dizer que o Eduardo não está fazendo aquilo que o pai pede. Porque acreditem, tá? Isso foi espalhado. Não é bem assim, não. O que foi entregue aqui nos Estados Unidos? O Eduardo diz que ele fala em nome do pai, mas não é bem isso, não. Tem outros políticos lá, deputados, candidatos, que discordam do Eduardo. Inclusive está tendo treta lá do Eduardo com essas pessoas. Agora, com a visita do Darren Beatty, muda tudo. E qual é o contexto da visita do Darren que precisa ser relatado aqui para vocês? Precisa ser explicado em detalhes. O contexto é: o Trump cria o Escudo das Américas, vai decretar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, não tem o apoio do governo Lula. Lula só tem alguns meses para permanecer como presidente e o Trump precisa saber: eu terei de atuar ainda como Lula como presidente ou poderei esperar para atuar ano que vem no Brasil? Porque nós estamos em março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em 8 meses, que é o segundo turno, perdão, em 8 meses termina o resultado do segundo turno, o Trump saberá se ele vai poder agir já agora, nesse ano de 2026, ou se no Brasil ele só atua em 2027 com um novo presidente.